Então, boa tarde a todos e a todas. Queremos agradecer a vossa participação aqui no nosso webinar. Antes de passar a palavra à Catarina e à Kátia, eu queria só pedir que desligassem os microfones, mantivessem desligados para não haver interferências e pedir que se as questões que quiserem colocar sejam colocadas no chat ou peçam para levantar a mão para nós darmos a palavra no momento de debate para depois nós colocarmos aos nossos oradores. Está bem? Catarina, faça o favor. Catarina? Está sem tem que ligar o microfone. Continuamos sem ouvi-la. Continuamos sem ouvir, Catarina. Peço imensa desculpa, estava desligada em cima. Ok, agora já está. Claro que sim, tinha tirado o som. Então, boa tarde. Cumprimentar e dar as boas-vindas à audiência. Cumprimentar a Senhora Diretora Regional da Solidariedade Social em associar-se a este evento. Agradecer aos nossos convidados e convidadas a estarem aqui connosco a partilhar as suas histórias de parentalidade em tempos de pandemia, Covid-19, em contexto de trabalho versus família. Um especial carinho à minha querida mentora e amiga, a doutora Clara de Jesus, perita em igualdade de género, em ter aceitado o desafio de animar esta conversa. Agradecer à nossa entidade parceira, Núcleo de Iniciativas de Prevenção e Combate à Violência Doméstica da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, em mais uma vez associar-se a esta dimensão tão digna e merecedora da nossa atenção. Hoje inicia-se um ciclo de conversas sob a forma de webinário que se dedicará a assuntos atuais e promissores para a reflexão de vários temas, convidando especialistas académicos, atores sociais, políticos e políticas do terreno, a contextualizarem problemas e a relatarem as suas histórias. Com isso pretendemos incitar para a discussão sobre os desafios de uma sociedade contemporânea, com especial relevância nas áreas da luta contra a pobreza, as discriminações e as desigualdades. Falar em igualdade é focar-nos na erradicação de todas as formas de discriminação e de desigualdade. E é uma preocupação em todo o mundo, na Europa, em Portugal e, claro, nos Açores. Alcançar a igualdade de género e empoderar as mulheres e raparigas é o quinto objetivo para transformar o mundo e que está incluído na Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A verdade é que, apesar de todos os progressos conseguidos no plano do direito, nenhum país no mundo atingiu a igualdade plena de género. Continuam a existir muitas áreas onde ainda é necessário intervir e, por isso, associamos-nos esta conversa à celebração do Dia Internacional das Mulheres, este 8 de março. É sabido que existem problemas persistentes e resistentes no mercado de trabalho, como também as persistentes formas de violência contra as mulheres e a violência doméstica. São discriminações inscritas nas estruturas sociais e em regimes de desigualdade, assentes na distinção do sexo, muito resistentes à mudança, de tal forma enraizados em estereótipos, em papéis sociais de mulher e de homens, que além de diferentes são profundamente assimétricos, que se traduz na atribuição de papéis às mulheres, que são muito menos valorizados socialmente do que dos homens. Por isso, trabalhar a dimensão da igualdade com políticas, instrumentos de educação, formação, tem de ser um desígnio de qualquer Estado, sociedade civil e todo o tipo de organizações, ou seja, por uma cidadania ativa. E para isso devemos todos e todas insistir em políticas, ações públicas, integradas, interligadas, articuladas, multissectoriais, numa luta transversal aos diversos setores, a fim de se alcançar a igualdade das mulheres e dos homens, na igualdade de oportunidades e de resultados,
no desenvolvimento que se deseja em qualquer sociedade justa e equitativa. Assistimos à crescente participação das mulheres no mercado de trabalho e que, por muitas razões, não foi acompanhada por um crescimento correspondente da participação dos homens na vida familiar. E, por isso, urge trabalhar com muito afinco as questões da conciliação ou articulação, relativamente às assimetrias na distribuição do tempo da vida das pessoas, dos encargos e das responsabilidades. Importa, pois, alterar a cultura organizacional, que ainda é muito pouco flexível e dada pouca atenção às necessidades das famílias, das mães e dos pais, e de quem tem responsabilidade de cuidados de terceiras pessoas. Há uma crescente e contínua consciência dessa situação, da necessidade de eliminar essas barreiras, estes estereótipos, no sentido de uma contínua mudança de uma nova relação social entre as mulheres e os homens, em que umas e os outros se vejam como iguais e tenham igual poder negocial. As mulheres e os homens, a igualdade entre mulheres e homens só acontecerá de facto quando os homens e as mulheres a quiserem nas suas vidas. E para que aconteça, há que revolucionar mentalidades, para que seja dado o reconhecimento do igual valor social de mulheres e de homens. Incitar à participação equilibrada de homens e mulheres em todas as esferas da vida, incluindo a participação económica, política, social e na vida familiar, sem os interditos nem barreiras em razão do sexo. Continuar a sublinhar a liberdade que todos os seres humanos têm de desenvolver as suas capacidades e de fazer as suas escolhas sem limitações impostas pelos papéis sociais de género. Valorizar e tratar os comportamentos, aspirações e necessidades de igual forma para ambos. Significa que todos os seres humanos são livres de desenvolver as suas capacidades pessoais e fazer opções. E, por outro, que os diversos comportamentos, aspirações e necessidades de mulheres e homens são igualmente considerados e valorizados. A importância deste equilíbrio é reconhecida no Pilar Europeu dos Direitos Sociais como uma das condições justas de trabalho ao nível das políticas públicas de igualdade de género. Alguns dados estatísticos dizem-nos que os Açores, apesar das mulheres terem mais habilitações académicas do que os homens, são as mulheres que continuam a ganhar, em média, menos 16,5% do que os homens ganham. Isto traduz-se em 197,23 €. Esta diferença salarial agrava-se quando falamos dos quadros superiores, em que a diferença salarial atinge perto de 33%, quando consideramos uma remuneração média mensal. Significa que os homens ganham mais 951 € de ganho mensal. Estamos a falar em quadros superiores. A diferença salarial entre mulheres e homens aumenta conforme aumenta a escolaridade, sendo menor ao nível básico e maior nos níveis superiores. Apesar do aumento da presença das mulheres no mercado de trabalho e de possuírem maiores habilitações académicas, estas ainda não ocupam lugares de chefia em proporção ao número de homens. As mulheres em Portugal, para ganharem o mesmo que os homens, têm que trabalhar mais 65 dias no ano, ou seja, os homens só necessitariam de trabalhar a partir do dia 6 de março, para ganhar o mesmo que as mulheres. Daí se assinalar o dia 6 de março como o Dia Nacional da Igualdade Salarial. Também continuam a persistir profissões tendencialmente masculinas e tendencialmente femininas, com taxas registadas de distribuição de sexo por atividade, como é o caso da agricultura, produção animal, caça, floresta e pescas, indústria transformadora, eletricidade, gás, distribuição de águas, resíduos e construção, com uma média acima de 75% de ocupação por homens. Enquanto que as atividades das mulheres, acima da taxa de 64%, são o alojamento, restauração, similares, educação, atividades de saúde humana e apoio social. Em suma, as disparidades salariais variam em função dos níveis de qualificação, dos níveis de habilitações literárias e académicas, bem como de atividade económica. Trabalhar as questões da igualdade significa, pois, trabalhar uma sociedade de igualdade de oportunidades e assumir que é uma responsabilidade coletiva e que nenhum de nós se pode esquivar e não pode nunca ser apenas expressão de leis, mas sim de compromissos assumidos de maior desafio
que enfrentamos em matéria de direitos humanos. Por tudo isto, é o nosso compromisso, enquanto Associação Centro de Estudos de Economia Solidária do Atlântico, trazer ao debate estas questões e concretizar a transversalidade entre homens e mulheres, num contributo que assumimos de promover uma sociedade mais inclusiva, inovadora e reflexiva, capaz de produzir impactos reais em benefícios das pessoas, das comunidades, dos territórios, do ambiente, da diversidade cultural e do conhecimento, numa base de promoção a que se define economia solidária. E agradeço a vossa atenção. Ok? Obrigada, Catarina. Bem, a mim também me cabe apresentar-me. Eu sou a Cátia Oliveira, sou coordenadora do Núcleo de Iniciativas de Combate e Prevenção à Violência Doméstica, e foi com grande admiração, não, mas com muita gratificação que aceitamos aqui novamente o convite da ACESA, na pessoa da Catarina Borges, e acho que sim, a primeira experiência foi tão boa e também era a nossa primeira experiência neste mundo virtual e pronto, o nosso balanço foi positivo, das pessoas que participaram também e claro, quando nós percebemos quais seriam as questões que seriam abordadas neste novo webinar, nem pensamos duas vezes, nem eu nem a minha colega a Bruna, e claro, vamos explorar mais uma vez o nosso mundo digital, que também para nós cria grandes desafios, já somos também de uma geração diferente, mas percebermos também que o facto de estarmos aqui a atravessar a situação da pandemia trouxe-nos coisas boas, mas também e coisas más, mas temos realmente que explorar essas coisas boas. E já da outra vez tiramos esta conclusão, que é este formato permite-nos aceder a um público muito maior e trazer pessoas de várias áreas, especialistas, peritos, que nós, se calhar, de outra forma não conseguiríamos trazer, entre aspas, até nós. E, portanto, isto é uma mais-valia e temos que explorar cada vez mais esta janela de oportunidades que se abriu, não é? E debater cada vez mais assuntos pertinentes, como é este, da igualdade de oportunidades, que eu acho que é transversal a uma série de áreas. Eu acho que agora fiquei sem câmara, pronto. Mas estão-me a ouvir? Tá. Queria também dar uma palavra de agradecimento à doutora Clara de Jesus, que também se prontificou logo a juntar-se aqui a nós, aos nossos convidados, e acho que o que nós lançamos desta vez, e eu quando preparava também esta minha comunicação, pensei que é muito importante e cabe-nos também a nós, cada vez mais, dar voz aos profissionais de saúde que estiveram na primeira linha. Muitos deles nós podemos assumir sempre que estão os médicos auxiliares de saúde, os enfermeiros, mas quando eu digo a primeira linha, como agentes da PSP, pessoas que apoiam, como nós também, as vítimas, uma série de serviços, temos também o educador de infância, de uma ou outra forma podem e devem se considerar também como terem estado na primeira linha, e nós trazermos estes contributos, estas experiências, e quase, entre aspas, também obrigá-los a parar para pensar como é que se conseguiram reorganizar nesta nova dinâmica familiar, e nós que estamos do outro lado a ouvir e a participar no webinar também trazer um bocadinho destes testemunhos para a nossa vida pessoal e tentarmos retirar o que é que nós podemos também aplicar, caso seja necessário um novo confinamento, e retirar o que de melhor, que de certeza com sempre coisas boas, nós é que temos que realmente estarmos mais focados nisto. Desde tempo que tivemos e fomos realmente obrigados a estar em casa, fomos obrigados a parar para pensar no nosso percurso, não só individual, familiar, profissional, e foi realmente aqui um momento de reflexão da nossa vida, não é? Em vários níveis. Portanto, aqui o núcleo foi criado há 10 anos, como eu tinha dito há pouco tempo. Temos já aqui uma década de trabalho, muito trabalho. Foi criado pela Direção Regional de Igualdade de Oportunidades na altura. Fomos convidados pela doutora Ana Tercia Gaspar, a nós Santa Casa, para fazer parte, portanto, deste projeto.
e a nossa grande missão é intervir na área da prevenção. Portanto, o que é que nós percebemos? Eu já trabalho na área da violência doméstica já há 15 anos e quando foi criada esta direção regional percebeu-se que havia muito trabalho a fazer a nível de prevenção. Nós estávamos no fim da linha, portanto, não é? já a apoiar vítimas e nós percebemos que não havia trabalho nenhum feito na outra vertente. E aí sim nós conseguimos e vamos tentando cada vez mais e também adaptar-nos à nossa sociedade e aos tempos que nós vivemos hoje em dia, tentar abranger várias áreas de intervenção e também a ter acesso a vários públicos. E nós, cada vez que vamos, por exemplo, trabalhar com idosos ou com adultos, nós temos sempre a sensação que é temos que intervir ainda mais cedo. E só para ter uma noção, nós já estamos a intervir, e há pouco tempo fizemos isso, no grupo de preparação para o parto. Portanto, já conseguimos porque percebemos que logo no início, quando nós, as mulheres percebem que vão ser mães, começam logo, sem querer, com algumas perspectivas, se for menino o que é que vai ser, se for rapaz o que é que vai ser, e realmente é quase involuntário, mas aparece logo estas nossas expectativas. E o que é mais, eu não quero dizer que é definitivo, mas o que realmente é mais vincado e o que aparece muitas vezes é que se nós soubermos que vamos ter um rapaz, perspectivamos coisas totalmente diferentes do que se nós soubermos que vamos ter uma menina. E aí é que eu acho que realmente se deve incidir mais, e quando trabalho com os jovens eu acho que tem a ver com isso, e a Catarina falou muito bem, que é a igualdade de oportunidades independentemente do sexo ou do género, não é? Neste caso. E isto há 2 anos nós tivemos uma formação com a SIC e isto levantou-me também aqui, a Catarina teve também, eu estou a recordar agora, e levantou-me realmente muitas questões, porque isto vai muito além da educação, vai para a saúde, não é para o ambiente, e nós temos que realmente ter uma lente de género, temos que estar focados. Se eu tenho uma aluna que ambiciona ser comandante numa agência de aviação e realmente é este o sonho dela, nós começamos logo a ver no início do percurso uma série de entraves e muitas vezes estes entraves se levantam pela questão de género e temos muitos alunos e alunas que acabam por deixar de lado aquilo que realmente ambicionavam por saber que o futuro, por serem rapazes ou por serem raparigas, vai ser muito mais dificultado. Ou então que nem sequer vai ser dada esta oportunidade de sucesso. E realmente eu acho que é aí que nós temos que trabalhar, e como a Catarina disse muito bem, isto não pode ser um problema meu, nem um problema desta comunidade pequena, todos nós temos que assumir que esta tem que ser a nossa missão, que é de igualdade, não é de superioridade em relação a ninguém, mas sim de equilíbrio, e nós percebemos, e cada vez mais, que as questões da violência com a outra pessoa, normalmente, realmente, quando os dados nos dizem, realmente, os casos que existem, o maior número são o homem para com a mulher, portanto, da violência doméstica, e tem a ver realmente com isto, com questões de igualdade. E, portanto, se estas questões estiverem de alguma forma sanadas, não é, e bem resolvidas com estas pessoas, já existe o equilíbrio e não o desequilíbrio, nem aquilo que nós chamamos aquela posição de poder de um em relação ao outro. Portanto, a questão da violência doméstica, há várias teorias, não é, que explicam, mas uma delas tem a ver realmente com a questão da igualdade de géneros. Aliás, há quem também chame que é uma violência de género. Só o facto de ser mulher já está num contexto mais vulnerável do que se for homem. Portanto, o nosso trabalho, o que nós temos percebido é isso, é cada vez mais transmitir esta ideia para os jovens, que não podem realmente ficar limitados nem amarrados ao género que têm, e têm que ter esta ambição também de reclamar, entre aspas, os seus direitos. E quando nós falamos sempre, e como não deve ser a única tristeza que falam sempre, até há pouco tempo o colega estava a dizer isso, porque é que há sempre o Dia da Mulher e não o Dia do Homem, que também existe, mas eu acho que temos que nos focar aqui na questão do Dia da Mulher, é um dia de reflexão do que é que as mulheres já conseguiram, do que é que realmente ainda não conseguimos, e qual será o caminho para nós conseguirmos algo melhor. E é aquela ideia de nós não queremos os mesmos direitos que os homens têm, mas queremos os nossos, porque nós somos diferentes, mas queremos realmente mais igualdade em que não exista um que seja inferior ao outro. E, como já falei da questão das profissões, e também isto toca-se muito
na conciliação depois doméstico ou familiar. Nós percebemos e ouvimos alguns testemunhos na altura da pandemia, que é quem está na primeira linha, que tem que deixar os seus filhos, neste caso, ao cuidado de outras pessoas para estarem disponíveis para ajudar pessoas que muitas vezes nem sequer conhecem. Portanto, isto também é preciso ser explicado. E eu acho que isto tem a ver com o facto de nós também gostarmos daquilo que nós fazemos. E vamos supor, se há uma rapariga que ambicionava ter uma profissão e não a tem, porque pronto, acha que não vai conseguir a questão de chegar a cargos de chefia. O que é importante aqui não é se realmente a mulher quer ter mais cargos de chefia tal como o homem. O que é importante aqui é que o acesso a esses cargos de chefia sejam rigorosamente idênticos ao do homem. E eu acho que é aqui que falha. Porque o que nós temos sempre, e nós mulheres também temos esses estereótipos, é que se está num cargo de chefia, com quem é que estes filhos ficam? Nós, infelizmente, também temos estes pensamentos. Ou então se faz isso é porque falha no outro lado. Não é fácil realmente estarmos na linha da frente, entre aspas, em vários contextos. Acho que é uma grande exigência, mas também cabe-nos a nós, neste caso mulheres, tomarmos estas opções, mas de forma livre, como a Catarina disse muito bem. Não está condicionado consoante o seu género. E eu acho que devemos aproveitar também este momento, aqui vamos falar mais da parte da conciliação familiar e de como é que várias famílias conseguiram se orientar nesta fase, que acho que foi uma novidade para todos. Eu tinha uma vez uma colega minha que dizia, é verdade, como é que eu consigo ajudar alguém que está em crise, eu também estou em crise. Estamos todos, entre aspas, no mesmo barco, nesta questão da pandemia, todos nós tivemos que nos reajustar. E eu acho que é importante, porque nós não vamos apagar aquilo que já passamos. Eu estou sempre a falar no passado, que eu gostava realmente que fosse o passado, não é? Que esta questão da pandemia tivesse mais calma e que nos desse aqui alguma segurança para começar a perspectivar o futuro de outra forma. Mas a verdade é que nós temos que falar também daquilo que já passamos, de como é que nos organizamos, se tiver que acontecer, como é que iremos, o que é que mudaríamos, e é importante falar sobre isto. Não é o facto de nós não falarmos que vai deixar de acontecer. E eu acho que é muito importante, e aqui a Catarina teve esta ideia muito boa, e eu acho que deveríamos repetir, que é, não é só São Miguel, não é só a Teixeira, é dar voz às várias pessoas que vivem neste contexto não insular. Cada um tem a sua história, a minha não é melhor do que a outra, mas eu acho que é importante nós aprendermos com as histórias de todos, para depois também, oxalá que não aconteça, mas numa outra próxima vez, já sabermos mais ou menos, não é, o que é seguro seguir e o que é que não é. Portanto, eu acho que realmente o mundo da igualdade, eu nunca gosto de falar aqui dos direitos das mulheres, eu acho que é realmente a igualdade para todos, de oportunidades, igualdade de géneros, e perceber que isto não pode ser um trabalho separado. Isto é e deve ser, eu já disse isso, mas vou repetir, uma missão de todos nós. Percebermos e assumirmos que todos nós temos estereótipos, temos preconceitos e temos é que ter noção deles e tentar que eles não passem depois para a nossa vida profissional e familiar. Gostava só de realçar só uma coisa antes de passar também a palavra à diretora regional, que é o seguinte: nós mulheres e homens temos que perceber uma coisa, nós temos vários papéis, temos um fundamental que é o de ser pai e de ser mãe, e percebermos as nossas ações e os nossos comportamentos e o peso que têm na educação dos nossos filhos. Isto não é só uma missão da escola, não é só uma missão de nós enquanto técnicas, o que é que podemos fazer para ajudar a família dos outros, não. É olharmos também, eu acho que isto a pandemia obrigou-nos a fazer, olhar para a nossa casa, para a nossa vida, o que é que nós temos, o que é que nós gostávamos de ter conseguido e não conseguimos, e perceber o grande peso, entre aspas, que nós, mães e pais, temos em educar as crianças de hoje em dia, que vão ser realmente os homens e as mulheres da amanhã. E isto é uma responsabilidade grande, mas acho que todos nós temos que ter esta consciência. Não basta dizer o que é que se deve fazer, mas sim dar o exemplo. E é muito, muito importante. Portanto, gostava também de terminar só aqui o meu contributo, não é? Que vale o que vale, mas agradecer a todos e espero que realmente, pelo menos é o que eu tento também fazer, é levar um bocadinho das informações que eu tenho, das formações que nós também damos, do contato que nós temos com os outros e também
tentar levar um pouco destas experiências também depois para a minha vida profissional e pessoal. Eu acho que é sempre uma mais-valia e é sempre um crescimento também que nós devemos ter sempre esta postura de crescer e de aprender cada vez mais. Obrigada mais uma vez, Catarina, por se lembrar de nós, do nosso trabalho e obrigada a todos que estão aqui connosco também mais uma vez. Vamos então passar a palavra à senhora Diretora Regional da Solidariedade Social, a doutora Andreia Vasconcelos. Agradecemos mais uma vez a sua presença e tem a palavra. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, deixem-me cumprimentar a organização pelo evento, os convidados, os técnicos dos diversos projetos que aqui estão presentes e todos os participantes de uma forma geral. Antes de mais também felicitar pela celebração do dia de hoje, ou seja, conseguir aqui reunir um conjunto de pessoas para discutir, debater este tema que ainda é tão interessante e ainda gera tanta discussão, se me permitem o uso da expressão, é sem dúvida uma mais-valia. Por outro lado, também agradecer o especial convite que foi interessado à Direção Regional, neste caso à minha pessoa, que por ser mulher, por também conciliar aqui os diversos papéis, não só enquanto mulher, enquanto profissional e neste momento também enquanto gestante, não é? Estando eu grávida, ou seja, conseguir conciliar aqui e também na esfera política que não deixa de estar presente. Por isso, para mim também é uma honra poder contribuir de alguma forma, nem que seja pela experiência da compilação ou da conciliação destes diversos papéis. Mas também focando aqui na vossa temática e naquilo que nos trouxe ao evento de hoje, é importante salientar que encontros como os de hoje são fundamentais, são realmente o reflexo da necessidade que ainda existe em se discutir esta temática. Apesar de todos os avanços, e como dizia a doutora Catarina e bem há pouco, relativos aos direitos da mulher, nenhum país ainda atingiu a igualdade entre homens e mulheres. Ou seja, é um sinal que o mundo nos dá que ainda há muito a fazer. Muitos perguntam o porquê da celebração deste dia. O ideal seria não termos de celebrar, e há pouco a doutora Cátia Oliveira referia, nem que seja por motivo de reflexão, há que nos juntarmos a cada 8 de março para fazer o ponto de situação e sabermos que passos é que temos que dar numa missão que não é minha, mas que é nossa, que é da região, é da sociedade, é do país e é do mundo. E o ideal, como dizia há pouco, era realmente não termos que celebrar, mas não existem pós-mágicos, não existem soluções instantâneas, e o que é certo é que enquanto não for reconhecido a mulheres e homens a igualdade de tratamento, de oportunidades, este dia continua a ser necessário. Posto isto também de uma maneira geral e trazendo ao contexto atual, acho que é importante referir que neste contexto de pandemia a percepção que se tem é que as mulheres voltam a ficar numa posição frágil, ou seja, a conciliação entre esta vida pessoal, profissional e familiar tornou-se ainda mais difícil, ou seja, se as mulheres à partida já tinham esta dificuldade, a pandemia ainda agravou. Podemos dizer mesmo que ainda assistimos às assimetrias, como referiam há pouco e bem, a nível salarial, mas também na aplicação dos próprios papéis, ou seja, a mulher ainda continua a chamar a si a responsabilidade maior com as tarefas domésticas, no papel de cuidadora, na assistência direta à família, nem que seja com os filhos, nesta questão agora da pandemia, na assistência escolar. Ou seja, estes papéis já antes eram difíceis de conciliar, a pandemia acabou por exacerbar essas desigualdades sentidas por mulheres e no nosso entender há um retrocesso, digamos assim, aos passos que foram dados até então para esta igualdade de géneros. É uma preocupação realmente da sociedade e é uma preocupação também deste executivo, ou seja, daí também se trazer à discussão e de se fazerem parcerias como a ACESA, como os núcleos, porque é importante que se continue a falar e que se continuem a desenvolver estratégias de prevenção e de combate à violência, estratégias para gerarem oportunidades na igualdade de género, na igualdade de tratamento. Nesta pandemia, para não me perder também, nesta pandemia os próprios estudos indicam que as mulheres foram mais suscetíveis no que refere à perda de emprego, por outro lado também as assimetrias salariais também aumentaram
e na nossa percepção, o que é certo, e por aquilo que temos visto e acompanhando os dados nacionais e até regionais, os números da violência doméstica aumentaram sobre a mulher. E estes são certamente indicadores que nos preocupam e que nos devem deixar a todos alerta. Hoje li a reportagem do Público por António Guterres, em que ele referia alguns dados neste sentido e algumas considerações, mas das quais terminava de uma forma muito interessante, que era: o mundo tem a oportunidade de deixar para trás gerações de discriminação enraizadas e sistémicas, e é hora de continuar um futuro igualitário. E no seguimento do que dizia há pouco a doutora Catarina e a doutora Cátia, realmente cabe-nos a nós a sensibilização através dos mais novos, e que eles sejam este motor de desenvolvimento, e que através das suas famílias, no seu seio familiar, também consigam aqui a alteração de mentalidades, e que se consiga que homens e mulheres, numa lógica de igual, no acesso às oportunidades da mesma forma, que não seja diferente por sermos mulheres ou por sermos homens, não, mas que seja de igual, que não haja esta diferença, e é um papel que nos cabe a todas nós, e enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto profissionais e enquanto cidadãs. E acho que é esta a mensagem que a Direção Regional da Solidariedade tem, é que não estamos numa luta sozinhos, não é uma luta só das instituições, é uma luta de todos, em que temos que olhar para isto como uma missão conjunta. Aproveito também para informar e para passar a mensagem de que foi preocupação também deste Executivo, à semelhança do que aconteceu no passado, a criação de uma Direção Regional para a Igualdade e Inclusão Social. Ou seja, mais uma vez, este Executivo mostra estar atento à necessidade de se criar um organismo que tenha maior predisposição para estas questões. E é com bastante orgulho que esta Direção Regional estará em funcionamento, e que será sem dúvida um parceiro destas instituições aqui presentes e de tantas outras nesta prevenção e combate, que é isso que se pretende. Da nossa parte, as portas da Direção Regional e da tutela estão abertas, e agradeço mais uma vez o convite, e fico aqui na discussão, naquilo que precisarem, disponham, e obrigada pela atenção. Muito obrigada pelas suas palavras, Sra. Diretora. É bom saber que o Governo também está preocupado e atento a estas questões, que são efetivamente fundamentais para que se possa proceder e para que possa haver uma mudança. Passamos a palavra à moderadora desta conversa, a doutora Clara de Jesus, que passa a apresentar. Durante 10 anos, perita e membro do Comitê da Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres nas televisões públicas da Europa. Coordenou os projetos de iniciativa comunitária NOW e Equal, em representação da Rádio Televisão Portuguesa, com FATRA, Conciliação de Trabalho-Família, Conciliar é Preciso e Famílias Monoparentais. Na qualidade de consultora externa da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, desenvolveu trabalhos de coordenação na Rede Nacional de Responsabilidade Social, no Grupo da Igualdade de Género da referida rede e membro no Grupo de Direitos Humanos da mesma. Coordenou os projetos Diálogo Social e Igualdade nas Empresas e instrumentos de apoio à ação inspectiva no combate à discriminação de género, tendo ainda colaborado na implementação, dinamização e acompanhamento do Fórum Empresas para a Igualdade. Passamos-lhe a palavra, doutora Clara, muito obrigada por estar cá connosco também. Boa tarde, então, a todos e a todas, não só aos membros, portanto, à doutora Catarina, à doutora Cátia Oliveira, à doutora Andreia Vasconcelos. Eu gostaria, enfim, de cumprimentar, mas também aos convidados e a todas as outras pessoas que nos estão a acompanhar nesta conferência. Eu quero dizer que foi com muito gosto que aceitei este desafio que a doutora Catarina Borges me fez, à semelhança de outras oportunidades que eu tenho tido de apoiar e colaborar iniciativas deste tipo, não desta maneira, mas presencialmente nos Açores, neste dia tão importante que é o Dia Internacional da Mulher. Nós, tradicionalmente, e há muitos anos já, aqui em Portugal se assinala o Dia Internacional da Mulher. Mas não com a força e o impacto que efetivamente está a ter neste momento. Nós hoje tivemos reuniões por esta via, e a doutora Catarina já tinha referido
e a doutora Cátia também, e outras pessoas, que esta metodologia, esta oportunidade que nós temos de usar as novas tecnologias, é também uma oportunidade de chegar rapidamente a toda a gente, a todo lado, em todo o mundo. Isto tem sido uma mais-valia, levou a que hoje, em Portugal, estejam a passar-se desde manhã imensas conferências, sendo que há algumas delas em áreas onde não era expectável que isso acontecesse há uns anos atrás. Nós tivemos hoje uma grande conferência em que estiveram os líderes das maiores empresas em Portugal. Foi promovido pela CIP, a Confederação Industrial Portuguesa, e estiveram presentes pessoas tais como o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, o Presidente da Lusa, a Presidente da Luz, etc. Isto significa o quê? Isto foi de repente que pessoas que nunca se tinham ou não tinham revelado interesse por esta matéria, de facto estão agora sensibilizados para discutir publicamente o tema das questões da igualdade de género? Não, efetivamente isto acontece e decorre de um trabalho que se tem vindo a fazer nos últimos anos, muito insistentemente em Portugal, nas diversas organizações que estão ligadas ao tema, a organizações públicas, mas também de associações em que têm tido um trabalho muito importante de animação e de motivação e de empenho e de sensibilização para esta matéria. Mas também porque ao nível mundial, de facto, se começa a reconhecer a grande importância que têm as mulheres quando ocupam cargos de liderança, a forma como conduzem a política, a forma como olham para os problemas a nível global, a nível do mundo inteiro. Porque as coisas de facto só melhorarão e só haverá igualdade quando todo o mundo olhar para a questão dos homens e das mulheres como uma questão essencial em termos dos princípios da igualdade de género. Nós não podemos esquecer nunca que o mundo tem 53% de mulheres e 47% de homens. Portanto, o mundo é constituído por uma maior percentagem de mulheres e têm que ter visibilidade. Toda a vida estiveram escondidas, foram muito importantes, mas sempre com um grande grau de invisibilidade. Nós hoje sabemos que trazer os homens a esta questão é tão ou mais importante do que trazer as mulheres. Porque só conseguiremos a igualdade de género quando tivermos os homens, de facto, a trabalhar intensamente nesta área. Só há igualdade de género quando os homens assumirem a importância que tem a igualdade de género. E não é por acaso que hoje, e já a senhora diretora referiu o discurso do secretário-geral das Nações Unidas, nosso compatriota, que tão brilhantemente tem desempenhado este papel, nomeadamente nas questões da igualdade, e eu tinha também aqui preparado algumas frases que ele focou e que são tão importantes e que mostram porque hoje organizações como aquele grupo que eu referi atrás estiveram reunidas a discutir as questões da igualdade. É porque, efetivamente, as mulheres estiveram, e durante a pandemia, focando agora no tema da nossa conferência, quem é que esteve na linha da frente, maioritariamente, a dar resposta aos problemas que a pandemia trouxe? Foram, acima de tudo, mulheres. Porque a pandemia trouxe problemas gravíssimos de saúde, mas trouxe problemas gravíssimos do cuidar. Cuidar das pessoas doentes, cuidar dos idosos e cuidar das crianças. E, portanto, foram as mulheres que estiveram na linha da frente nestes setores que são absolutamente essenciais na sociedade de hoje. Portanto, vem mostrar, evidenciou o poder que as mulheres têm e podem ter na liderança feminina nestes temas tão importantes que hoje temos e neste debate que é preciso fazer. Porque também se provou, e isso também foi referido pelo António Guterres, que os países com liderança feminina tiveram taxas de transmissão mais baixas e estão em melhor posição para recuperar a pandemia. Basta olhar para o que está a acontecer nestes países, mesmo na Europa. Portanto, em geral, isto veio provar que quando as mulheres lideram governos, assistimos a maiores investimentos na proteção social. Desde logo estamos a prevenir e a dar resposta à pandemia de hoje e a prevenir futuras situações.
quando estão nos parlamentos, os países adotam políticas mais eficazes de combate às alterações climáticas, que é um problema que nós hoje temos e que tem provocado e que veio provocar também esta pandemia. E quando as mulheres estão à frente, elas negociam a paz, os acordos são mais duradouros. Portanto, efetivamente, nós estamos perante uma realidade que ainda não é a que estes países representam. A maioria no mundo inteiro, a nível global, as mulheres representam 1/4 dos legisladores nacionais, portanto só 25%, 1/3 dos autarcas e apenas 1/5 nos ministérios. Portanto, não estão de maneira nenhuma ainda no poder de decisão da política. A este ritmo, se nós não fizermos nada para mudar, e aqui poderíamos agora falar das cotas, que hoje foi discutido nesta conferência que houve das empresas, dos líderes empresariais, porque vêm sempre com a questão das cotas e depois dizem que as pessoas têm que progredir pelo mérito, como se alguém devesse ser progredido se não tivesse mérito. Não estamos a discutir isso. Estamos a discutir o acelerador que é preciso introduzir, e isso realmente só se consegue pelas cotas, porque senão, a este ritmo, só em 2063 haverá igualdade de género no sistema de políticas nacionais e paridade entre chefes de Estado só daqui a 100 anos. Portanto, efetivamente, nós não podemos ficar de braços cruzados, é preciso dinamizar e dar força a todas estas iniciativas. Aqui aos governos pedimos apoio com financiamentos, porque é necessário, de facto, dinheiro. É preciso que os orçamentos comecem, os orçamentos das organizações, das empresas, das autarquias, enfim, a todos os níveis, haja orçamento para esta questão da igualdade, porque requer, as iniciativas precisam de apoio, precisam de ser financiadas. Porque nós partimos, ainda hoje, isto foi também discutido com base no relatório do Instituto Europeu da Igualdade, foi discutido que a base de partida em que estamos ainda hoje, o ponto da paridade ainda é, claro que estamos muitíssimo melhor do que estávamos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, mas nós partimos ainda hoje, neste início desta pandemia, partimos de 3 situações que efetivamente trazem constrangimento. Que é, de facto, se as mulheres estão em muito maior número na educação, é verdade, as mulheres têm mais níveis académicos que os homens hoje, indiscutivelmente, em Portugal, nomeadamente, mas também no resto dos países da Europa, mas em Portugal é muito sintomático, mas, efetivamente, as mulheres estão no mercado de trabalho onde há maior precariedade. E, portanto, esta foi a nossa base de partida quando se iniciou a pandemia. Daí o resultado das situações de pobreza que têm vindo a crescer. A violência de género também atingiu pontos elevadíssimos em Portugal. Com a pandemia veio agravar-se. As mulheres trabalham muito mais horas do que os homens no trabalho não pago. Porquê? Porque, na realidade, elas tradicionalmente sempre tiveram a seu cargo o cuidar e o educar. Face à pandemia, em que homens vieram para casa, uns em teletrabalho, outros em layoff, outros desempregados, mas as crianças também estão em casa, efetivamente agravou-se a situação. Portanto, em termos do trabalho doméstico, houve um agravamento, os indicadores estão aqui em cima da mesa a mostrar-nos isso mesmo, e se para as famílias em que os filhos já são crescidos, o teletrabalho até pode ter sido uma vantagem, para as famílias onde há crianças pequenas, a situação das mulheres é de muito maior sobrecarga. E, portanto, é este o tema que eu irei lançar como discussão aqui aos convidados que estão presentes, porque eles e elas estão a viver esta situação, são famílias que têm crianças e que, portanto, vão poder falar-nos aqui como estão a viver esta situação. O teletrabalho é uma vantagem para as famílias? Para vocês, nestes casos concretos, tem sido uma vantagem? O facto de estarem em casa trouxe com isto uma maior prática de partilha do doméstico, e quando falamos de partilha do doméstico, estamos a falar em todas as dimensões, porque há uma enorme discriminação de género ainda nesta área.
Um dos grandes problemas da conciliação, e aliás não haverá nunca igualdade de género, enquanto na vida privada não houver igualdade de género, compartilha do doméstico, compartilha do cuidar, compartilha do educar. A grande base da igualdade de género está, de facto, no seio da família. E o facto de não haver igualdade traz muita violência, porque há um conflito permanente no desempenho dos papéis. E daí, não havendo esta aceitação a nível familiar, num confronto de 24 sobre 24 horas em casa, agravou-se a situação, a tensão psicológica é maior e daí também maior violência. Portanto, eu começaria por desafiar o Carlos Dias, está aqui, vou seguindo aqui esta ordem que eu recebi, enfim, das intervenções, e gostava que o Carlos me falasse da sua experiência. Nós temos aí 10 minutos, mais ou menos, para poder falar. Sei que trabalha na Santa Casa da Misericórdia, da Ribeira Grande. Neste momento está em teletrabalho ou está em trabalho presencial, Carlos? Olá, boa tarde. Sim, estou já em trabalho presencial. Já há algum tempo que nós reabrimos. Pode falar-nos, enfim, do seu agregado familiar e como é que foi esta experiência também, uma vez que já está presencial, como foi esta experiência enquanto esteve em teletrabalho? Ok. Eu acho que é importante fazer aqui um paralelismo no primeiro e segundo confinamento, não é? No primeiro, no da primavera de 2020, aí, francamente, senti mais dificuldade, quer a nível profissional, quer a nível familiar. Isto porquê? Isto, contrariando um bocadinho os estudos que a doutora Catarina expôs aqui, em que nos Açores as mulheres têm mais estudos e convencimentos ainda inferiores aos dos homens, na minha casa isto não acontece. Eu tenho habilitações, apesar de ter ido estudar mais tarde do que a minha esposa, eu tenho habilitações um pouco mais elevadas e minha esposa tem um cargo de chefia na banca e com isso acarreta chegadas a casa mais tarde e normalmente as lides ditas domésticas ficam mais para mim. Portanto, e continua a ser assim durante o primeiro confinamento, porque a Sara não fez teletrabalho, o serviço dela optou por fazer equipes de espelho, em que elas estavam no local de trabalho em espaços separados. A Sara trabalha num banco e então não vinha para casa. Eu é que fiquei em teletrabalho. Claro que foi uma novidade, quer para mim, quer para os meus pais daqui, do nosso jardim de infância. Tivemos todos que fazer uma aprendizagem. Agora, neste de janeiro, o trabalho, no que diz respeito a nível profissional, foi mais facilitado porque tivemos tempo para preparar, isto a nível profissional, claro, atividades que pudéssemos distribuir aos nossos meninos. Nós temos um grupo do Facebook privado em que diariamente nós fazíamos contatos à distância, tal como este. Eu fiz 3 vídeos diários, com as rotinas diárias daqui, outras com atividades específicas para cada faixa etária. E da parte dos pais senti também que houve algum feedback positivo. A nível familiar, aqui já não correu muito bem, porque infelizmente em meados de janeiro a minha cunhada faleceu num trágico acidente. E então os meninos que ela tinha, né? São 2 meninos, ficaram connosco lá em casa. E neste momento, naquela semana deixou de haver teletrabalho, como é óbvio, pedi a compreensão dos meus pais.
depois regressamos e aí é que complicou um bocadinho. Foi-nos muito difícil. Tenho 2 filhos, passámos a ficar com 4. São 2 meninos com a mesma idade, que estavam na mesma turma, os mesmos trabalhos, as mesmas aulas à distância. O meu sobrinho com algumas dificuldades de aprendizagem. Os meus meninos, que eu também tinha que fazer o feedback para com as minhas crianças do jardim de infância, foi terrível. Foi terrível e ainda bem que nós reabrimos e estava muito desejoso que reabríssemos. Ao contrário da primeira reabertura em março de 2020, quando o Governo Regional anunciou a reabertura, fiquei em pânico, com muito medo do que é que poderia acontecer, porque não se fala muito, mas considero que sou da linha da frente. Nós, educadores de infância aqui nas IPSS, estamos com os nossos meninos, não usam máscaras, nós pegamos nele ao colo, nós fazemos tudo da mesma forma como não houvesse pandemia. Os nossos cuidados que nós temos é que são redobrados, no que diz respeito às normas emanadas, no cumprimento das normas emanadas, nós, adultos, mas da parte das crianças não podemos lhes pedir o afastamento e nada destas coisas. Portanto, foi assim, mas o que vale é que em termos familiares temos um grupo, somos muito unidos, somos uma família muito unida e este foi o nosso principal pilar para conseguirmos ultrapassar esta fase mais conturbada. Obrigado, Carlos. Depois de ouvir as outras participações, gostaria de voltar a desafiá-lo a comentar, porque a sua experiência de educador de infância também contribui e muito para ter uma visão em relação ao cuidar e ao educar os seus filhos de uma outra forma que muitos outros homens não têm, muitos outros pais não têm em relação aos seus filhos. Portanto, a sua experiência é muito interessante e também até na forma como pode influenciar os pais das crianças que fazem parte do seu grupo, da sua aula, etc. Portanto, eu passaria, muito obrigado pela sua intervenção, aqui a questão da pandemia pôs-se efetivamente não num agravamento da questão da conciliação da vida profissional e familiar, não porque não houvesse uma partilha, mas sim porque houve aqui uma enorme sobrecarga, que neste caso foi até o Carlos que assumiu pelas circunstâncias que assumiu mais, mas também para as quais já estava certamente muito habituado a fazê-lo. Eu passaria agora à Catarina Vieira e ao Renato. Não sei se estão neste momento aqui disponíveis, sei que têm um bebê. Estamos, boa tarde, estamos disponíveis neste momento, até quando não sabemos que isto agora é uma bomba relógio, o bebê. Oi? Está bem, acho que está. Pergunta se estão a ouvir. Estão a ouvir-nos? Estou a ouvir? Não, sim. Não estou a ver, mas estou a ouvir. Não estão sei. A ouvir? Não sei, vai continuar a falar. Pronto. Sim, É um enorme prazer estarmos neste momento aqui a participar do webinar, num tema tão importante e que nos toca muito, exatamente porque somos ambos profissionais de saúde numa área maioritariamente, com mulheres, não é? No entanto, os poucos homens que existem têm cargos de chefias, é a grande experiência que nós temos. E no momento da pandemia, convidaram-nos para partilhar agora a nossa parte pessoal, nesta altura da pandemia. Pessoalmente falando, nós nunca tivemos grandes diferenças a nível de partilha, de trabalho de casa, no cuidar, mas na pandemia o que aconteceu foi que quando nos propuseram que um de nós pudéssemos ficar em casa de assistência à família, tínhamos na altura ela tinha 3 anos, neste momento temos 2, mas na altura tínhamos só uma menina, e o que aconteceu e o que senti foi a pressão da mãe ficar em casa.
E creio que foi, em 11 anos de relação, foi a primeira grande discussão que nós tivemos. Porquê? Porque nós estávamos em iguais circunstâncias de trabalho, porque tanto ele na urgência como eu noutro tipo de urgência, e forçosamente nós, até os próprios colegas, queriam saber com quem contar, não é? E então perguntavam-me qual era que ficava em casa. Resumidamente, as minhas colegas perguntaram quando é que eu ia para casa e nós decidimos que não. Após esta discussão, que foi mais assertiva da minha parte, eventualmente nós decidimos continuar a trabalhar com todos os cuidados e desta forma, partindo depois para as 12 horas de trabalho, tanto ele como eu, foi talvez a época em que nós conseguimos conciliar a vida pessoal e profissional da melhor forma. E é engraçado porque foi o oposto para a maior parte da população, não é? Mas nós o que aconteceu foi que a Alice tinha sempre alguém com quem ficar, porque a nossa realidade não foi a mesma que do continente. Portanto, aquela questão dos avós e tudo, para além dela não ter avós com idades, não é, muito avançadas, nós tínhamos uma disposição, não é, muito maior número de pessoas, de maneira que nós fazíamos algumas vezes turnos em simultâneo e nessas ocasiões ela ficaria com os avós maternos, que os paternos estão noutra ilha, não é? E o que aconteceu foi que, pelo menos no meu serviço, não houve nenhuma mãe que ficasse em casa, porque eu era a única que tinha, portanto, o parceiro que também trabalhava na urgência e que estava a ser, portanto, nós tivemos uma sobrecarga de trabalho e estava a ser muito, não é necessário, todos são necessários, mas naquela altura, que nós ainda estávamos numa altura muito do incerto, do incógnita, à espera da guerra, que foi a sensação, nós conseguimos deixá-la bem e conseguimos partilhar as responsabilidades, tanto da casa como da parte profissional. Só que senti exatamente a diferença no tratamento por parte das outras pessoas. Não tanto em casa, o nosso núcleo familiar sempre foi muito feminista, e ainda bem, porque eu sou, até a Alice nascer era uma mulher no meio dos homens, e neste momento nós estamos a passar a parte de, a partir de 2021, foi a parte de sermos pais de uma menina e de um menino. E pronto, e agora vamos tentar que a vida da Alice seja mais fácil, porque o que nós antevemos, não é? É que a vida dela vai ser mais difícil que a vida do Eduardo, não é? Exatamente por causa deste dia ainda ter que ser um dia de reflexão e pronto, e a nível profissional é o que eu tenho a dizer, não sei o Renato, o que é que se tens alguma... Não, e nunca sentiu crítica social por não ter sido da mãe não optar por vir para casa, cuidar e ser o Renato que partilha tanto em igualdade, tendo vocês a mesma profissão? Não, porque como éramos ambos elementos necessários e tanto de um lado do serviço dela como do meu, éramos necessários e quantos mais melhor, a verdade é essa, quantos mais ao serviço melhor. Embora que, obviamente, da parte da minha chefia e não só, é um dado adquirido e a gente sabe perfeitamente que não é ser um dado adquirido, mas a ideia enraizada é que a mãe fica em casa. Não quer dizer que seja certo. Vocês referiram que as vossas filhas são em maioria homens, não é? Sim. E daí esta pergunta que eu fiz, é porque o normal é que pergunte, então, mas não há uma... Porque é que não é a mulher que vai para casa? Porque é que não cuida? Não há uma mulher lá em casa? Muitas vezes, até do ponto de vista familiar, os pais, os sogros, os tios, os amigos questionam. Então, mas porque é que não fica a mãe? A ideia é que, eu creio que também na maioria de colegas que tiveram uma situação semelhante à nossa, acabou por ficar a mãe em casa, salvo rara exceção. Mas, de qualquer forma, a solução que nós encontrarmos, porque nós é que acabámos por dar a solução, conseguimos agradar às filhas de cada um de nós. Acabámos de ficar os dois a trabalhar, fizemos alguma ginástica, também conseguimos planear bem as coisas com apoio familiar.
foi muito importante, mas foi como ela disse, acabámos por ser a primeira vaga, a nossa vida estava estruturada e também não havia muito por onde fugir, não é? A verdade é que as coisas, de uma forma geral, tinham que estar planeadas para não haver erros nem situações imprevistas. E em termos a nível pessoal, de homicídio, até tornou algumas coisas mais fáceis. Mas isto tudo, nós é que acabámos por resolver, ou arranjar a solução. Nós é que demos a solução, também porque constatamos que, quer de um lado, quer do outro, somos todos necessários e acabámos por conseguir estar os dois presentes, quer no trabalho, quer em casa. Mas a questão foi-me colocada: quando é que vais para casa? Sim. E aí ele não. Pois, é a naturalização das coisas, porque as pessoas assumem naturalmente que é mãe. As mulheres, ainda hoje, também contribuem, muitas mulheres contribuem ainda para que se mantenha essa imagem, porque há ainda muitas mulheres que acham que elas é que devem ir e que elas é que têm o direito e que elas é que sabem e, portanto, não dando sequer a oportunidade de que os seus parceiros mostrem que as competências são iguais quando nasce um primeiro filho. Tanto sabe o pai como sabe a mãe. A mãe não sabe nada e o pai também não sabe nada, porque isto é uma questão de aquisição de competências. Daí que as mulheres tiveram sempre que mostrar à sociedade que sim, que isto era uma questão que estava interiorizada, as mulheres sabiam, e daí tantas sofrerem de depressão pós-parto, porque também elas não sabiam como lidar com a situação dos seus filhos. A vossa experiência é muito interessante, é muito positiva em relação a esta situação da pandemia, porque o setor da saúde foi efetivamente muito abalado, os profissionais de saúde, que também tinham vida pessoal, familiar. Claro que quando há os avós é bem mais fácil, porque os avós ainda continuam em Portugal a ser uma grande ajuda, mas há situações em que isso não acontece e quando não acontece, naturalmente acaba por ser a mulher que vai dar resposta à resolução desses problemas, até porque sente um pouco de culpabilidade, porque como há a naturalização em relação a estes papéis, a mulher acaba por se sentir culpada de não corresponder ao que é expectável. Portanto, combater este estereótipo é muito importante. Eu faço aqui já um desafio à Catarina. Temos aqui 2 homens, Catarina, para quando temos que demonstrar em workshops boas práticas, como é que podem viver a partilha, como é que isso é positivo, como puderam cuidar dos seus filhos, educá-los e cuidá-los, e responderem a esta relação de afeto que é possível estabelecer quando o pai cuida do seu filho ou da sua filha desde que ele nasce. Esta resposta da fome de pele, que tanto é para a mãe como para o pai. O pai que se liga ao bebê, quando ele nasce, fica efetivamente ligado para o resto da vida em termos de afeto. Nem nada é diferente da mãe. Não é nada, o meu filho não é da mãe, ou a minha filha não é da mãe e é do pai. Eu passaria à Joana, porque para depois termos tempo ainda de algum debate conjunto aqui, desafiar os outros convidados também a participar. Então, Joana, fala-me um pouco de si, o que é que faz, como é que é o seu agregado. Está com o microfone desligado, Joana. É comigo? Sou a única Joana. Normalmente temos várias. Estão-me a ouvir bem? Sim. Pronto, então, o meu nome é Joana, eu sou psicóloga, trabalho na área social, numa IPSS, mais concretamente com beneficiários de rendimento social de inserção, por ser um protocolo com o Instituto da Segurança Social, e quando começou a pandemia, a instituição decidiu fechar as valências que pôde e enviar-nos para teletrabalho, por isso, durante, se calhar, a fase mais complicada, inicial, eu tive em teletrabalho com os meus 2 filhos, sou divorciada, e
e sentimos que até correu bastante bem. Somos otimistas por natureza e escolhemos olhar para o lado positivo desta pandemia, que foi termos mais tempo uns com os outros. Também eu e a minha família demos uma volta ao mundo durante 2 anos de barco, e por isso para nós estar confinados não era novidade. Já tínhamos passado por longos períodos de confinamento, mas sem internet nem telefone, por isso quando isto tudo começou, para nós foi voltar até um bocadinho ao registro que estávamos habituados, e soube-nos bem. Então a minha perspectiva da pandemia pessoal até foi bastante positiva, foi voltarmos a ter tempo uns para os outros. Se calhar há aqui um dado que ainda não surgiu nas nossas conversas. Pronto, como eu sou divorciada num regime de custódia partilhada, as crianças inicialmente passavam uma semana em cada casa. E depois fomos tendo necessidade de nos ajustarmos. Optamos às vezes por regimes 3 dias para um lado, 3 dias para o outro. O pai tem um grande jardim, tem espaço ao ar livre, eu estava na altura numa casa mais pequena, e então nós fomos tentando ajustar às necessidades pessoais, sempre dando mais valor ao bem-estar pessoal do que se calhar às necessidades da escola e tudo isso. Penso que houve aqui uma sobrecarga dos pais na altura com a escola, corresponder a isto tudo. E eu, se calhar, como já tinha passado por 2 anos de ensino doméstico, falei logo com os professores, perguntei quais eram os mínimos, e disse que, em primeiro lugar, para mim estava o bem-estar pessoal de toda a gente e familiar, e os professores disseram que, efetivamente, não haviam requisitos mínimos para eu fazer o meu melhor. E então eu entrei assim logo num estado de tranquilidade. Havemos de fazer, todos os dias trabalhamos um bocadinho, mas libertei-me logo do peso que as escolas e que a ansiedade disto tudo estava a pôr sobre as famílias, e fomos fazendo à medida que... Pronto, mas respeitando primeiro nós e depois Sim. E o que é que eu posso dizer mais? Bem, também sou uma feminista, ativista, aqui juntamente com a Natália, que também está presente, dinamizamos anualmente uma mostra de cinema de igualdade de género, que se chama Imprópria, que, para além de mostrar curtas-metragens de igualdade de género, exatamente para despertar as pessoas e inspirar para estes temas, também tem um programa social em que procuramos ir às freguesias e levar o debate e levar o tema às freguesias, o que é igualdade de género. Se calhar para pessoas mais simples, esta questão ainda nem se começou a pôr, e isto tem de ser transversal a todas as camadas da sociedade, de que estamos numa luta pela igualdade de género, ela ainda não existe. E é um trabalho de que me orgulho, no qual falo aos meus filhos de pequeninos, que tem muitas facetas, não é? A igualdade de género não é só a questão dos homens e das mulheres, mas também tem a ver com a expressão de género, identidade de género e todas estas facetas. Então, enquanto mãe e enquanto ativista, faço com que isto exista no meu ambiente familiar e de amigos. Pessoalmente, tenho a sorte de ter um pai feminista em minha casa. Sempre foi o meu pai a lavar a louça, a dar banho aos meninos, a levar-nos à escola, o encarregado de educação. E por isso, para mim, é normal que haja partilha de tarefas domésticas e em que... Pronto, determinadas tarefas que são sempre associadas às mães, em minha casa não era um bocado ao contrário. O que não quer dizer que eu não tenha na mesma tido um casamento onde isso não acontecia, onde eu sentia que era esperado de mim, enquanto mulher, que cumprisse com as tarefas domésticas para além de trabalhar fora de casa. E então também tive de aprender que temos de ser nós a pôr esses limites. que temos de ser nós mulheres a fazer valer por esta igualdade. Obrigado, Joana. A sua experiência, enfim, também já tinha analisado a sua experiência durante o tempo que esteve
em alto mar e, portanto, com os meninos, obrigatoriamente, neste caso não sei se é uma menina e um menino ou se é um... É uma rapariga e um rapaz, um casal. É um rapaz. Portanto, já tinha essas funções de educação, de dar aulas e portanto, viverem em partilha. E, portanto, a sua experiência neste período de pandemia não foi mais do que uma continuidade, apesar de que, como estão divorciados, há aqui 2 ambientes físicos diferentes, mas se a base de partilha é semelhante, portanto, em relação às crianças, foi possível não haver grandes alterações de fundo e também verificar-se que a Joana não sentiu que houvesse aqui uma sobrecarga. Muitas das situações em que as famílias ficam monoparentais, normalmente, apesar do pai, e hoje cada vez mais, e ainda bem que assim é, porque também a própria lei a isso obriga, a que haja uma partilha em relação ao pai, na realidade a sobrecarga ainda continua a ser, em termos da realidade nacional, muito maior da mãe. Portanto, é sobre a mãe que recai a maioria do cuidar dos filhos e do educar nas situações de separação. A sua experiência também é uma experiência muito interessante para, juntamente com o pai, não é? O pai dos seus filhos, o seu ex-companheiro, de demonstrar como é possível, porque as mulheres e os homens, é porque eu comecei por falar que o problema da igualdade não é um problema de mulheres, é um problema de homens e de mulheres. E verdadeiramente as coisas só mudarão quando os homens mudarem de mentalidade. E é natural que assim seja, e nós temos todos que contribuir para esta mudança de mentalidade, porque durante séculos os homens eram os sustentadores e as mulheres eram as educadoras e as cuidadoras. Portanto, nestes papéis perfeitamente definidos, isto corria dentro de uma normalidade. Com a mudança, obviamente, da mulher no mercado de trabalho, que é uma mudança importantíssima ao nível dos direitos humanos, porque não há liberdade sem independência económica. Ninguém é livre se não for independente economicamente. E, de facto, com as mulheres no mercado de trabalho, elas conseguiram independência económica e, portanto, podem lutar pela sua liberdade e pela igualdade de uma outra forma. E, portanto, isto é todos os dias um trabalho que se tem que fazer. Não é um trabalho rápido, mudar mentalidades é difícil, mas é preciso demonstrar que isto só contribui para a felicidade dos homens e das mulheres. A igualdade de género não pode nem deve trazer violência, nem conflito, deve sim trazer felicidade. E isso é muito importante. E quem tem essa experiência de partilhar e de conseguir ser feliz, é muito importante que demonstre aos outros como isto é possível. Daí a Joana falou que tem essas atividades todas, que já demonstrou e que é uma feminista ativa. Até o termo feminista assusta imensas pessoas. Como se pudesse alguém, homens e mulheres, pensar que se não houvesse as feministas no princípio do século XX, onde é que nós estaríamos? Porque efetivamente tiveram que romper com o preconceito, romper com a tradição, romper com as práticas, e isto só se consegue lutando. Por isso, o Dia Internacional da Mulher é um dia de luta. Continua a ser não na mesma proporção que era há 100 anos atrás, mas numa nova faceta, lutando pela igualdade. Nós vemos aqui que em relação aos aspectos negativos do teletrabalho, por exemplo, o teletrabalho, em relação à Joana, foi positivo, não trouxe grandes dificuldades, em relação ao que o Carlos também referiu, ou mesmo em relação ao que foi referido pelo Bruno, o casal Vieira. Pronto. De facto, entenderam-se bem nessa situação, mas em muitas famílias... Mas eu queria salientar só um momento que eu acho que, no meu caso, o teletrabalho correu bem, porque eu tinha uma semana sem meninos. E então, na semana sem meninos, conseguia compensar profissionalmente a semana que tinha com as crianças. Obviamente que quando eu comecei a ter de trabalhar em casa e a ter de dar aulas e as crianças disponíveis, com a mãe disponível a qualquer hora, isso baixava o meu rendimento laboral. E eu sinto que houve algum equilíbrio e que consegui responder àquilo que me era solicitado,
porque tinha a semana em que as crianças iam para o pai e eu podia fazer e podia compensar. Por isso também acredito que isso nos trouxe bastante equilíbrio, porque uma custódia partilhada traz este equilíbrio. É que depois já não dá para pôr tudo para cima da mãe, não é? Um dos dados que o relatório do Instituto Europeu de Igualdade apresentou foi exatamente essa situação. As aulas online aumentaram o número de horas de trabalho, não pago, obviamente, porque estão em casa, não é? E pressionaram muitíssimos pais, especialmente as mulheres, porque as mulheres são mais interrompidas, os filhos pedem mais ajuda às mães para comer, para vestir, para ir brincar, para ir ver a televisão, para tudo do que pedem ao pai. E isto está provado com estas percentagens. Portanto, as mulheres em teletrabalho, estando o pai, estando a mãe em teletrabalho, elas são mais interrompidas do que o pai. E, portanto, há sempre uma sobrecarga. Isto para não falarmos depois do que acontece se esta situação do teletrabalho se prolongasse por muito tempo, ou se houver muitas organizações a optarem pelo teletrabalho. Se tem aspectos positivos para a conciliação trabalho-família, também tem outros negativos que pode prejudicar mais as mulheres que os homens, nomeadamente a questão das promoções, que é uma grande preocupação que se tem neste momento. Quando se mantiver durante muitos anos o teletrabalho, ou durante muito tempo, as mulheres têm menos possibilidades de serem promovidas do que os homens, porque deixaram de ter visibilidade. E ainda há muitas FIAs que valorizam o trabalho das pessoas por conta-cabeças. Estás presente, és valorizada, estás sentada na secretária 8 horas, és muito boa profissional, não analisando efetivamente todas as capacidades e o trabalho realizado, porque nem sempre os objetivos estão definidos. Eu agora passava à Natália Bautista, porque estamos já a ficar aqui um bocadinho apertadas no tempo. Natália. Sim. Olá, está-me a ouvir? Olá, sim, estou a ouvir. Sim. Olha, eu gostei muito de ouvir aqui os colegas. Realmente, para mim, estava a pensar na minha apresentação, poder apresentar realmente tudo o que eu tinha entre mãos, que era, eu sou terapeuta familiar, trabalho no Centro de Terapia Familiar, pois sou presidente da Associação de Planeamento Familiar, estou na direção da UMAR Açores, estava também a criar com a Joana o Imprópria, o Festival de Cinema, 2 filhos e eu completamente esquecida em toda esta pandemia porque já não dava para mais. Eu acho que eu tive o sentimento que muitas de nós tivemos, que é um sentimento acrescido de culpa, de não chegar a tudo. Uns WhatsApps que se criam nestes grupos de WhatsApps de pais e demais, onde todos entramos numa competição de pôr as fotos do que o meu filho, a minha filha fez em casa enquanto eu estava em teletrabalho, e era toda uma competição terrível, e eu a sentir realmente não chegar a todo, os tablets, os computadores para aí, os nossos filhos em autogestão para nós podermos trabalhar, ou seja, isto foi uma loucura muito grande. Então o primeiro confinamento para mim foi, o que é isto? A boa notícia foi que eu trabalho com famílias e as famílias que eu acompanhava também estavam em loucura máxima. Então eu acompanhava as famílias por videoconferência a dar mama, enquanto eles também tinham os filhos a saltar por cima deles. Pronto, criou uma empatia máxima no meu trabalho, mas foi sempre esta sensação de estar a falhar. Estava a falhar com a UMAR, estava a falhar com a PEF, estava a falhar com a Imprópria, não conseguia ver os filmes. E obviamente a parte onde mais nos custa, que é falhar com os nossos filhos, não é? Para mim era uma dor enorme ver os meus filhos ligados à televisão, um número de horas que já sabemos, porque temos muita informação, os estudos que faz mal ao cérebro, do desenvolvimento, ou seja, é sempre a falhar. E eu acho que isto foi o primeiro confinamento. Tendo também que dizer que houve momentos muito bons de encontro familiar, de termos tempo, não é? Quando a gente conseguia libertar-se desta pressão de encontros, de dançar, pronto, de fazer os bolos, todas essas coisas que todos nós postamos nas nossas redes sociais, que eu acho, pelo menos eu senti neste segundo confinamento um bocado quase de estresse pós-traumático, de eu não quero voltar a passar por isto, porque já não tenho energias para fazer bolos. Isto da primeira vez nos apanhou ali e nos amplificou a nossa flexibilidade enquanto seres humanos, mas eu acho que deste segundo confinamento o que veio foi esse sentimento de medo
Pá, não me metam. Eu penso às vezes em vamos viajar com os miúdos, só penso, e depois ficar 15 dias em quarentena em casa e eles não podem ir para a escola, nem pensar, não me mexo, não é? Porque 15 dias eu em teletrabalho ia ser educadora, para o qual não tenho formação, em metade da reunião ter que sair para fazer uma sopa, fazer reuniões, adormecer o meu filho no carrinho, reuniões com o meu chefe enquanto estou a dar mama, minha mama meio despida no meio da reunião. Epá, isto é uma loucura muito grande. Pronto, o que é que eu aprendi para o segundo confinamento? Baixar o nível de exigência, que acho que é uma coisa que é de autocuidado, que eu acho que no feminismo, eu sou uma feminista também declarada, e acho que o feminismo, para mim, a grande revolução é o do autocuidado. Se nós começamos a cuidar de nós, a pôr-nos os nossos limites, pois a coisa vai ao sítio, não é? Pronto, eu faço um grande esforço por isto, sou muito má no autocuidado, sou muito bom a predicar, mas depois em casa custa mais um bocadinho. Com o meu marido, na distribuição de tarefas, teve momentos muito bons. Acho que foi bom podermos ver o trabalho um do outro ao vivo, o nível de exigência, e houve muito respeito de dar-nos tempos. Mas depois, houve um momento em que ele voltou para o seu trabalho, saiu do layoff, e eu fiquei com o teletrabalho, os miúdos. Sofias que ainda não percebiam bem isto do teletrabalho e ficaram um bocado paranoicos, e então era só reuniões e reuniões e reuniões para ver que tu estavas a trabalhar e não estavas a descansar, a ver televisão, não é? Acho que entramos todos num sistema um bocado louco, e eu estou desejando que isto passe, porque isto me apanhou com um miúdo de 1 ano, que agora penso como é que eu consegui fazer isto. Ele já tem 2, mas na mesma acho super exigente. Fico um bocado em pânico quando penso em não fechar as escolas, e depois penso, pá, por que não meti uma licença de acompanhamento aos meus filhos? É querer chegar a tudo, não é? E pronto, é isto. Foi a minha experiência assim um bocado, que acho que foi a experiência de muitas de nós, não é? De sobrecarga, de autoexigência e de muita culpa, que acho que é uma coisa que vem também ali com a mulher no saquinho, segundo parimos, nos dão um saquinho com culpas para todo. Pelo menos isso é o que eu sinto e o que tenho falado com as minhas amigas. Pronto. Muito bem, eu acho que nós podemos concluir aqui já algumas coisas muito importantes, e que podemos depois cada um de nós transmitir às pessoas que nos são próximas ou com quem trabalhamos, que esta experiência que vivemos do confinamento, vamos esperar que isto agora melhore e que não voltemos a outra situação, ninguém já está com condições psicológicas para aguentar mais confinamentos, mas também sabemos que o teletrabalho pode vir a ficar para o futuro. E, portanto, temos que aproveitar o que trouxe de bom, e não há dúvida que é muito positivo em termos de aprendermos a flexibilizar, portanto, distribuir melhor as tarefas domésticas, conciliar com o teletrabalho, porque isto era uma medida que nas medidas de conciliação antes da pandemia se defendia muito, que as pessoas em teletrabalho podiam efetivamente conciliar melhor, até porque nas grandes empresas de tecnologia os profissionais e as profissionais trabalham quase sempre em teletrabalho, com bastante liberdade, também há um entendimento das FIAs de uma forma diferente, também há, até a nível dos direitos do trabalho, tem que se olhar de uma outra forma para o teletrabalho, porque eu não preciso de estar, em muitas funções, não preciso de estar das 9 às 6 em teletrabalho. Posso trabalhar às 10 da noite se a mim me der mais jeito em termos da minha organização de conciliação. Portanto, o teletrabalho eu penso que veio para ficar em muitas organizações, pelo menos de forma parcial, intermitente. Portanto, isto é uma nova realidade. Agora, nós também temos que pensar que estamos a falar de famílias com formações académicas e com desempenhos que não é a grande maioria das mulheres deste país. A maioria das mulheres deste país e que estiveram efetivamente afetadas profundamente do ponto de vista económico, do ponto de vista de trabalho, são pessoas que trabalhavam na restauração, pessoas ligadas ao turismo, pessoas ligadas às limpezas, e a quem a pandemia trouxe, para além de tudo o que já viviam, grande pobreza. Portanto,
as pessoas que aqui estão ligadas a organizações e que trabalham com pessoas, como falou a Natália, não, a Joana, que trabalha com pessoas do rendimento de inserção social, de facto, depararam-se com outro tipo de problemas. E também essas viveram grandes dificuldades ao nível da conciliação e da partilha doméstica. Portanto, todas nós, as que estamos um bocado mais à frente, temos obrigação. Isto é o movimento de solidariedade, não é só ser solidário agora enquanto durou a pandemia, mas esta solidariedade tem que continuar, porque trouxe ao de cima e demonstrou a grande fragilidade da estrutura familiar, da forma como ela funciona ainda hoje no nosso país, para não falarmos em termos mais globais. A Natália levantou a mão, queria dizer qualquer coisa. Sim, só dizer que eu acho que o teletrabalho é uma coisa muito boa. Por exemplo, agora estou a organizar-me para ter um dia, como comecei as consultas online, um dia que fico em casa a fazer consultas online. E entre consulta e consulta, ponho a máquina de lavar a roupa e adianto um bocado. É uma organização interna. Agora, o teletrabalho não é teletrabalho com os miúdos em casa, porque isso não é teletrabalho, isso é exploração das mães e dos pais. Isto é querer ser malabaristas e fazermos tudo. O teletrabalho é gerir o meu trabalho com respeito para com a minha instituição e a fazer o meu trabalho bem feito, mas sem ter que estar presente, como a Clara diz, não é? Quando não é preciso. Agora, isto de ser educadora, empregada doméstica, amante, já nem falamos, não é? O nível de relações sexuais em casais com filhos desapareceu. Ou seja, o teletrabalho é outra coisa. Eu acho que se confundiu muito a conciliação com isto do teletrabalho. Só isto. Exatamente. Quem é que quer comentar alguma coisa sobre isto? O teletrabalho para vocês veio para ficar? Pode vir para ficar? Vêem alguma vantagem nisto? Eu pessoalmente também concordo plenamente com a Natália. Teletrabalho é uma coisa e isto que passamos pela pandemia é outra, e foi essa a dificuldade. Eu acho que eu gostava muito que o teletrabalho viesse para ficar, até do ponto de vista ambiental e da sustentabilidade, não é? Eu acho que as nossas cidades, se calhar, não precisam deste trânsito todo. Os funcionários, se calhar, se fossem apenas 3 dias por semana ao seu trabalho e aquilo que podem fazer em frente ao computador, que pudessem fazer em casa, fazendo esta conciliação trabalho-família, que é tão importante e que se tem falado, já vimos que é possível. Né? Por isso eu gostava muito que as chefias fossem capazes de confiar nos seus profissionais e trabalhar mais por tarefas e não por picar o ponto. Nas instituições, pessoalmente, agora todos temos ali o dedinho para pôr, mas isso não quer dizer que as pessoas estejam a trabalhar. Enquanto que se fossem definidas tarefas e que deixassem o trabalhador decidir o tempo que pode ficar em casa gerindo a sua vida familiar e o trabalho e realmente desempenhar as suas tarefas com interesse, com vontade, com motivação, porque sente que também está a receber essa confiança da sua entidade patronal, eu acho que, pronto, estaríamos logo à partida a prevenir o burnout, tanto se fala, e que está aí, que está a tocar em toda a gente. Seriam medidas que nós sabemos que muitas grandes empresas já adotam, não é novidade, que mostram resultados positivos. Por isso, agora já aprendemos como é que se faz. Acho que pode passar realmente pelas chefias terem coragem para executar. Pois, eu acho que, enfim, estamos praticamente a terminar o tempo e depois terei que passar a palavra à Catarina para ela fechar, de facto, esta conferência. E eu acho que muitos aspectos que foram aqui abordados muito importantes. A conferência queria, acima de tudo, refletir sobre os efeitos da pandemia no que se relaciona com o trabalho e com a conciliação da vida familiar. Abordámos aqui questões muito práticas, nomeadamente a experiência do teletrabalho, que pode ser, para o futuro, até em termos ambientais, extremamente positivo.
porque efetivamente a conciliação de trabalho e família pode fazer-se também com a grande ajuda do teletrabalho, que cada organização terá que definir. Então, para isso, todos temos que adquirir competências. Eu acho que um dos aspectos importantíssimos que segue à pandemia é formação. Formação nas áreas das tecnologias, para mulheres e homens em igualdade, para as FIAs, também reforçar a sua capacidade e as suas competências ao nível da gestão, porque também têm que estar preparados para avaliar as funções de uma outra maneira, definir os objetivos e as tarefas que devem ser cometidas a cada uma das pessoas, deixando, e portanto nós estamos aqui a falar sempre muito das FIAs, porque sem boas FIAs que saibam gerir bem os seus recursos humanos, nós não conseguimos utilizar o teletrabalho corretamente. E o teletrabalho é, de facto, uma das dimensões da igualdade de género na conciliação, talvez a que mais frutos possa dar no futuro, porque aí as famílias vão conciliar pai e mãe, vivam juntos ou não vivam juntos de uma outra forma, tudo o que é o cuidar e educar dos seus filhos, e não falámos ainda dos idosos, porque também temos aí este outro problema, que é um problema extremamente complicado, que em Portugal, então, a percentagem é imensa, para cima de 75% dos idosos são cuidados por mulheres e não por homens. A percentagem de homens que cuidam de idosos é muito pouca e, portanto, nós precisamos todos aqui de reforçar muito no futuro, ver este problema das funções, do exercício das funções, ver o problema das promoções. Também as promoções têm que ser mais objetivas, mais claras, mais transparentes, com dados que possam ser analisados, não presencialmente, pela assiduidade, porque não é isso que revela maiores competências. Portanto, cuidando a saúde mental e de facto, reforçando esta transição digital de que todos precisamos, formação nesta área. Aliás, esse é o grande plano para os próximos anos, a transição digital, a proteção do ambiente e as questões dos direitos humanos. Portanto, julgo que, enfim, podemos concluir que tivemos aqui uma reflexão muito interessante. Terminava a minha intervenção por agora, penso que se não há mais ninguém que queira fechar ou fazer mais algum comentário, passaria então à Catarina. Muito obrigada pela vossa participação, gostei muito. Obrigada, Clara de Jesus. Obrigada ainda aos resistentes que nos acompanham. Eu não preparei nenhumas palavras, mas posso fazer uma reflexão muito sucinta daquilo que nós tivemos, que estamos a falar há 1h30. O título era muito... tinha muitos caminhos para que nós podíamos perfeitamente ter explorado, e eu acho que todos os nossos convidados tocaram no ponto que nós todos queríamos ouvir. É facto que esta crise sanitária mexeu com todas as nossas estruturas, com os nossos hábitos, com as nossas formas de viver e de estar, e é facto que importa refletir naquilo que correu menos bem e tornar e pensar nos aspectos positivos que esta crise assolou e nos apresentou. Repensar o modo do teletrabalho já está a ser pensado pela academia e já têm sido várias reflexões de que este termo não se encaixa neste conceito que foi vivido, portanto, isto não foi teletrabalho, isto foi trabalhar a partir de casa, isto foi um trabalho sem horários, em que começávamos às 9 e interrompíamos ao meio-dia e depois começávamos às 6 e acabávamos à meia-noite, portanto, foi objetivos, mas não foi um teletrabalho de que fecho a porta e vou trabalhar. Isto não aconteceu e não sou eu que estou a dizer já essa reflexão que está a acontecer. A própria definição de conciliação também já está a ser mexida, portanto, há quem defenda que não é conciliação, mas articulação. Portanto, isto tudo está a ser mexido, o que é bom, e é isso que nós sociedade civil, temos que
fazer este confronto e pedir que isto não é, afinal não é nada disto, afinal temos que nos readaptar. Mesmo em questão das questões das desigualdades, nós estávamos num patamar muito lento, agora pioramos drasticamente, vamos piorar ainda mais, mas abalou a nossa capacidade de reflexão, não é? Eu acho que toda a gente está a falar outra vez, está a trazer para a agenda estas questões, e é facto que este dia de hoje está a ser muito vivido e muito participado com estas conversas. Eu conheço instituições e organizações que nunca tinham celebrado o Dia Municipal para a Igualdade, o Dia Internacional da Mulher, e que estão a fazer, e que vêm perguntar também a nós o que é que vocês estão a fazer e querem participar. Portanto, nunca se falou tanto, acho eu, na necessidade de colocar este tema na agenda, ok? Falava-se, estava-se a um ritmo, pronto, mais ou menos mesmo ritmo, e isto provocou uma reflexão bastante levada a sério, e que nós não podemos parar. Por isso, por parte da Acessa, isto é um assunto que nos interessa, pelo facto de eu ser mãe de 2 filhas, e eu gosto muito de dizer isto, e tenho 3 irmãs, e tenho uma mãe que eu adoro, e etc, e não quero pensar nem por um segundo que as minhas filhas sofrerão algum tipo de desigualdade quando começarem a trabalhar, quando entrarem no mercado de trabalho, ou que sejam violentadas por um homem que, pela sua força, possa tocar nelas e fazer-lhes algum tipo de mal. Isto é inconcebível, e voltamos ao início, que é tudo uma questão de direitos humanos, não é? Portanto, não é do homem para a mulher, é enquanto pessoa, enquanto ser humano, e que os direitos estão explanados na Constituição da República Portuguesa, e há muitas leis e decretos e regulamentos e planos que focam estas questões, mas acho que chegou a hora de pegar nisto tudo e vir trazer e mostrar, evidenciar e fazer acontecer, não é? É com as formações, é com as ações, são reflexões destas, é fazer novas parcerias. Nós conseguimos ter aqui um leque de pessoas que eu desconheço, que não conhecia, mas que agora vamos ter alguma coisa em comum. E é bom saber que há pessoas interessadas, não é, em participar nestas discussões e nessas reflexões, e sinto-me muito feliz pelos resultados desta conversa, de 1h30, mas que se nós fizermos muitas até ao final do ano, portanto, podemos levar aqui um avanço, não é? E de nós nos sentirmos que somos ou que fazemos alguma diferença, não é? Porque uma coisa é pensar e outra coisa é agir, não é? Chegar, pode não ficar tão bem feita a primeira vez, mas à segunda e à terceira, claro que vai ficar, e claro que a linguagem começa a afunilar. Portanto, esta crise sanitária, e já terminando rapidamente, é muito má, este vírus está para ficar, mas dentro deste cenário temos que todos encontrar aqui umas soluções, umas janelas de abertura e fazer a diferença, que é uma oportunidade de nós todos estarmos a reorganizar o mundo, o planeta, o ambiente, os nossos modos de estar, e acho que é um desafio que todos nós temos que assumir. Quero agradecer à senhora diretora regional por ter ficado connosco até este momento, e saber que podemos contar com este novo governo, que estamos com vocês e vocês estão connosco. Portanto, isto em termos políticos, é muito importante que vocês estejam connosco, e nós queremos estar com vocês, não é? Portanto, contem connosco. Às minhas queridas parceiras, obrigada. Eu também vou-vos passar a palavra. Ao Carlos Dias, à Joana Amen, Natália, um grande beijinho para ti. Clara de Jesus, continuas a ser a minha mentora nestas questões. Portanto, eu estou na igualdade de género por tua causa, e nunca me deixo, porque senão fico como um náufrago. Pronto, e passo vocês, Santa Casa, e encerramos, certo? Sim, resta-nos a nós também agradecer a participação de todos. Principalmente dos nossos convidados, que acho que enriqueceram muito aqui a nossa partilha, nomeadamente o Carlos, a Catarina Vieira, o Renato, a Joana, a Natália,
à doutora Clara de Jesus. Tive aqui algumas partilhas que realmente, felizmente, percebi que também não estava maluca sozinha, porque realmente esta questão do teletrabalho tem muito que se diga, e eu dizia também muitas vezes isto é um engano, isto não pode ser teletrabalho, porque nós não conseguimos, queremos fazer, e eu acho que realmente o que a Natália disse é aquele constante sentimento de falha, de culpa, queremos sempre fazer melhor, mas também acho que já chegou a altura dos bolos e de fazer, não é, atividades em casa. A pessoa quer que voltemos rapidamente à nossa rotina e pronto, e temos sempre esta recordação deste tempo que devemos ficar em casa, mas que fique apenas numa recordação, boa ou má para alguns, não é? Mas acho que pronto, é tentar retribuir e tentar tirar o máximo de aprendizagem desta fase que nós tivemos que estar mais juntos, e como penso que também foi a Natália que falou, se calhar tivemos mais tempo para nós, para a família, mas pronto, agora vamos voltar, entre aspas, à vida normal, não é? Aquilo foi uma fase. Adorei as partilhas de todos, se tivéssemos tempo, tinha aqui uma série de dúvidas, não é? Se calhar alguns comentários, queria lançar aqui algumas questões que eu acho que, de certa forma, nós quando falamos de algumas pessoas que poderíamos convidar, tentamos explorar, olha, se calhar esta consegue explorar alguns tópicos, mas o que é certo é que cada partilha ainda superou mais e trazia aqui para cima da mesa muito mais assuntos que podíamos explorar, mas como é óbvio, fica para uma próxima, e lanço também o desafio de dar voz a outros testemunhos de outras ilhas, de outras realidades, de outras linhas da frente, que eu penso que foi o Carlos que referiu, não era da linha da frente da área da saúde, mas sentiu-se na linha da frente, e eu acho que é preciso também trazer mais técnicos e mais profissionais que tiveram noutras linhas da frente para dar o seu testemunho, o seu contributo, porque tivemos todos no mesmo barco, tivemos todos dúvidas, e o que é certo e o esperado é que tínhamos aprendido todos juntos, e eu acho que o sentimento é esse, é que estávamos todos no mesmo barco, e portanto tínhamos que aprender uns com os outros. Falhamos de certeza em muitas coisas, porque era tudo uma novidade, tudo com muito receio do que é que poderia vir, e também muito receio de nos atingir a nós, não é? E aos nossos próximos. E isto, quando nos puxam um tapete, dá aquela sensação de insegurança e não sabemos para onde é que vamos. A Natália há bocadinho falou, e eu estava a partilhar isto, que é, nós queremos ajudar as pessoas que estão em crise, mas nós também estamos em crise. E primeiro temos que resolver a nossa para depois tentar ajudar os outros. E realmente foi um desafio. Eu acho que a palavra mais adequada é um desafio para todos nós, e pronto, e que conseguimos retirar as mais-valias disto tudo, e não esquecendo, e como referiram, e também no início referi, isto não é uma luta de um dia, de 2 dias, isto tem que ser uma luta diária, tem que ser uma missão. E nós também, quando trabalhamos a igualdade de género ou a violência doméstica, isto não pode ser um trabalho de um dia que se vai à escola, ou que se vai a um colégio, e é uma temática, para mim, acho que tem muito que ainda de aprender, e também de transmitir esses conhecimentos, quer às gerações mais novas, quer às mais velhas, e perceber que isto é uma missão realmente de todos nós, e um trabalho contínuo de prevenção que tem que ser feito em vários momentos, tem que ser uma coisa sistematizada e contínua. Muito obrigada a todos, espero que nos encontremos numa próxima. Obrigada, Catarina, mais uma vez por se lembrar aqui do pessoal da terceira, e obrigada também à doutora Andreia por estar connosco até ao fim. Um beijinho grande também para a nossa futura mamã, e que corra tudo bem, e obrigada. Obrigada a todos e um bom dia.